caro telespectador. Estamos aqui de volta com o programa Saber Direito. Programa esse que está tratando do tema registros públicos. Essa é a nossa segunda aula. Na aula anterior a gente tratou de falar da diferença entre tabeliães e notários versus oficiais de registro e registradores. E eu cumprimento também a nossa querida turma. Olá, caros alunos. Pois bem, no nosso encontro de hoje, a gente vai continuar a tratar do regime jurídico de notários e registradores no Brasil. Notários e registradores, esses profissionais do direito dotados de fé pública, e que na aula passada a gente teve a oportunidade de mostrar as diversas atribuições, né? O tabelião de notas, que faz o reconhecimento de firma, autentica cópia, lavra escritura pública, lavra procuração, testamento, ata notarial. A gente falou do tabelião de protesto, que é aquele que formaliza a intimação do devedor, a fim de que o devedor possa pagar extrajudicialmente a dívida, caso não venha pagar, terá o seu nome protestado. A gente falou dos registradores imobiliários, que são tão importantes para a estabilidade da propriedade imobiliária no Brasil. Falamos dos registradores de títulos e documentos, que conservam os documentos e notificam as pessoas. O cartório de registro civil das pessoas jurídicas, que juntamente com a OAB, as seccionais que fazem o registro de escritórios de advogados e as juntas comerciais que registram empresários e sociedades empresárias. O registrador civil das pessoas jurídicas também dota as associações e sociedades simples de personalidade jurídica. Falamos dos registradores de distribuição, que são vocacionados a distribuir títulos para serventias de mesma natureza. E, basicamente, na aula de hoje, trataremos do regime de notários e registradores, enfocando como se faz para ser tabelião ou registrador no Brasil. Ainda, o registrador, ele, por exercer o serviço em caráter privado, ele se submete às normas de direito administrativo ou de direito privado? Qual é a natureza desse prestador de serviço? Na aula de hoje também trataremos principalmente da responsabilidade do notário e do registrador. Que responsabilidade é essa e qual é a função de notário e registrador? Com relação ao regime jurídico de notários e registradores, é importante que a gente, já num primeiro momento, venha a mostrar que registradores e notários no Brasil, em 1977, tiveram uma normatização peculiar a respeito do regime jurídico. O pacote de abril, que foi a emenda constitucional número 7 de 77, a nossa Constituição de 1967, teve a emenda constitucional número 1 de 69, em abril de 77 tivemos a emenda constitucional número 7. Essa emenda constitucional incluiu o artigo 206 na Constituição Federal, e esse artigo 206 ele determinava a estatização dos serviços notariais e de registro, além da estatização dos cartórios judiciais. Importante que a gente já diga desde logo que serviços notariais e de registro são conhecidos como cartórios extrajudiciais, exatamente para que dentro do grande gênero ofícios de justiça nós possamos diferenciar os cartórios judiciais e os cartórios extrajudiciais. Basicamente, no Brasil, a gente tinha esse tipo de distinção. Em 1977, houve, então, uma oficialização patente para não só os cartórios judiciais, mas também cartórios extrajudiciais. Essa emenda constitucional, ela só vigorou por 5 anos, porque em 1982, a emenda constitucional número 22, ela alterou o artigo 206 e também trouxe diferente redação para os artigos 207 e 208. Então, em 1982, tivemos grande novidade no regime jurídico de notários e registradores. O artigo 206 falava, em 82, da oficialização dos cartórios judiciais,
Mas o artigo 207 falava, cartório extrajudicial vai ter a conformação das leis de organização judiciária estaduais. E mais, já em 82 vinha a obrigatoriedade do concurso público para o provimento dos serviços notariais e de registro. Nada obstante, então, esse início de legislação tratando na Constituição, de normas na Constituição Federal, tratando de registros públicos, nós temos que em 88 ficou estabilizado um modelo privatizado de serviço notarial e de registro. Essa é a regra, como eu já disse na aula passada, o artigo 32 é que é a exceção. E agora é importante que a gente veja que notários e registradores, eles vêm recebendo a partir de 88 uma projeção muito importante como profissionais que contribuem para o avanço das relações sociais no Brasil e também para o auxílio das questões que podem ser resolvidas fora do Poder Judiciário. Refiro-me aqui, por exemplo, à inovação feita com a Lei 11.441, que bem mostra a importância de notários e registradores. Refiro-me à Lei das separações, divórcios e inventários extrajudiciais. Diz a Lei 11.441 de 2007 que quando duas pessoas querem se separar ou se divorciar e esse casal não tem filhos menores e não tem nenhum tipo de discordância com relação à partilha do patrimônio, à pensão alimentícia e nome que um e outro vai usar depois da separação ou do divórcio, é possível que nessa situação, que não envolve interesse de menor ou incapaz, e que não haja conflito, que não precise de um juiz para ouvir das partes a sua disposição de separação ou divórcio. As partes vão diretamente a um tabelionato de notas, solicitam a lavratura de uma escritura pública de separação ou de divórcio direto. A gente bem sabe que no Brasil, a partir de 88, as pessoas que estão separadas de fato há mais de 2 anos podem se divorciar diretamente, não precisam antes uma separação. Pois bem, as pessoas que estão de comum acordo com relação aos termos da separação do divórcio vão diretamente ao cartório de notas. Isso será que gera algum comprometimento de segurança jurídica? Parece que não. Por quê? Notários e registradores são profissionais do direito dotados de fé pública. Esses profissionais, eles têm muita condição de poder verificar a vontade das partes, instrumentalizar essa vontade conforme a lei e dali, com essa declaração pública, haver a repercussão legal que seria, no caso da separação, a dissolução da sociedade conjugal e, no caso do divórcio, dissolução do casamento. É certo que a Lei 11.441 disse que, para além de as partes irem ao tabelionato, as partes estarão acompanhadas por advogado. Um outro ponto interessante é que nessa mesma lei, 11.441 de 2007, ficou definido que, no caso de sucessão hereditária, em que os herdeiros são todos maiores e capazes, em que os herdeiros não tenham conflito na repartição, na partilha do patrimônio do autor da herança, da pessoa que deixou os bens, deixou ali a massa patrimonial do espólio, é certo que nessa hipótese de todos os herdeiros serem maiores e capazes e não haver conflito na partilha, podem os herdeiros se dirigirem a um tabelionato de notas e lavrar uma escritura pública de inventário e partilha. Está aí a grande contribuição dos